Luxemburgo. A Câmara de Lamego já pagou, desde 2012, mais de 4 milhões de euros em rendas por um pavilhão multiusos que ainda não abriu ao público. A obra foi construída numa parceria público-privada e ainda não se sabe quanto vai custar aos contribuintes. O desgaste do multiusos de Lamego não se deve ao uso, mas à falta dele. A história desta obra incompleta tem vários capítulos e começou em 2006. Apontada pela autarquia como de vital importância para o concelho e para a região, chegou a ser inaugurada e a acolher 4 eventos públicos decorreu o ano de 2012. Mas foi ocupação de pouca dura. Verificou-se que o teto tinha uma falha de construção e foi deitado abaixo. Demoliu-se a parte superior, alterou-se o projeto e 6 anos depois do lançamento da primeira pedra, a obra está assim. Quando foi inaugurado estava jeitoso, estava bom, mas depois houve para lá uns problemas e fechou outra vez. Fizeram obras agora, não sei quando é que haverá. Penso muito mal disto, não justifica de maneira nenhuma o investimento, pelo menos até agora. O que se paga aqui não interessa, interessa é que Lamego rejuvenesceu, temos aqui uma obra de um século, praticamente, porque já não se mexia na cidade há um século. A obra foi inaugurada com um jogo de handball, quer dizer, depois entrou em obras, quer dizer, que nem uma utilização tinha tido em condições, entrou em obras. A obra nasceu de uma parceria público-privada denominada Lamego Renova. Com apenas 49% do capital, a empresa municipal Lamego Convida chamou a formar esta PPP, um consórcio constituído por 4 empresas privadas, com os restantes 51% do capital. Entravam assim para a construção a Irmãos Cavaco, a Francisco Pereira Marinho, a Gabriel Couto e a Empreendimentos Turísticos e Imobiliários. A PPP surgiu então como uma espécie de casamento por conveniência para durar 25 anos e serviria para repartir os custos da construção, gestão e manutenção do pavilhão multiusos de Lamego. Aqui começou também o que o Tribunal de Contas veio a considerar um complexo de atos e contratos entre a autarquia de Lamego, a empresa municipal, as entidades privadas e a banca. A Câmara não teria condições para fazer um projeto desta natureza sem ser com envolvimento de privados, com um envolvimento de gente com muita experiência, com muita capacidade para executar obras de natureza diversa e também de as financiar bem na banca quando as instituições privadas tinham mais acesso ao crédito do que tinham as instituições públicas. Ainda assim, a Caixa Geral de Depósitos só aceitou emprestar dinheiro com uma garantia pública, neste caso da Câmara Municipal. Em 2008, o Tribunal de Contas descobriu que o empréstimo de cerca de 20 milhões de euros pedidos à Caixa Geral de Depósitos, que devia ter sido assumido pelos privados, só foi aceito perante uma carta conforto assinada pelo Presidente da Câmara, onde assume que, se necessário, apoiará a Lamego Renova de modo a que esta possa cumprir com as obrigações daí decorrentes. Lamego Renova é um instrumento, é um veículo para a construção, financiamento e gestão parcial deste equipamento ao longo da sua vida útil. E, mas portanto, quem está a financiar é a Câmara. Obviamente, mas quem vai beneficiar do equipamento é a Câmara. Quem paga as SCUTs é o Estado português e os utilizadores, não são os privados que as construíram. Os privados foram um meio, um veículo de financiar e construir uma obra, um equipamento que tem interesse público. O interesse do equipamento até pode ser público, mas na verdade nunca chegou a ser colocado ao serviço do público, porque o pavilhão ainda nem sequer está pronto. Já as rendas, essas estão a ser pagas pelo Orçamento da Câmara desde 2012. No último relatório de contas da empresa municipal Lamego Convida, pode ler-se que a empresa pública ou privada Lamego Renova esteve em incumprimento no contrato de financiamento. A regularização do serviço da dívida teve por base os suprimentos que a Lamego Convida fez à empresa de capitais públicos e privados. No total das faturas, foram mais de 4 milhões de euros que saíram do orçamento da Câmara para regularizar o empréstimo na Caixa Geral de Depósitos. As verbas que deviam ter sido, numa situação normal, se o equipamento estivesse a ser utilizado normalmente, teriam sido pagas ao abrigo do contrato de arrendamento, foram transferidas por suprimentos. Suprimentos que são devidos, ou seja, a parceria, a empresa que construiu o pavilhão, está em dívida nesse montante que foi feito em termos de suprimentos à Câmara Municipal.
Mas não foi apenas no financiamento da obra que a autarquia ficou sozinha. Para esta reportagem, os parceiros privados recusaram prestar alguns esclarecimentos à SIC, como por exemplo, como é que desde 2007 já foram apresentados 4 contratos para arrendamento do espaço e sempre com valores diferentes, para aparentemente arrendar o mesmo edifício. A Câmara inicialmente já esteve disposta a pagar mais de 71 milhões de euros até 2036, mas subitamente o valor das rendas baixou agora, semanas antes desta entrevista, para os pouco mais de 20 milhões de euros. Mas o mais certo é que o real custo para os contribuintes só venha a ser conhecido daqui a 20 anos. Quanto a estar aberto ao público, espera-se que ainda no início de 2015 seja feita uma segunda inauguração, isto é, se não houver novas surpresas. Frederico Correia, com imagem de Frederico Pinto, SIC, Lamego.